Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Nós vamos fazer alguns videozinhos falando sobre o Evangelho, né? São 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos falar algumas curiosidades, né, sobre esses 3 livros, né, para que nós venhamos lembrar para poder, quando a gente for compartilhar, né, a gente está entendida, né, não somente dos textos, mas do contexto da história do Evangelho. Inscreva, deixe seu like. Olá, meninos e meninas, preste atenção, abençoados e abençoadas. Eu peço assim a vocês encarecidamente que venham curtir os nossos vídeos. Não custa nada para vocês, mas vocês, na curtida de vocês, né, por comentar, por se inscrever, né, por compartilhar, estarão assim patrocinando, né, o nosso canal, o Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Entendeu, amigo? Presta atenção, não custa nada. Vai aí, ó, aqui embaixo não está escrito. Entendeu? Onde tem a mãozinha, aí vamos curtir. E aonde, se você ainda não se inscreveu, compartilha com outros, né? Que você vai se inscrever e outros também vai se inscrever. Vai apertar aqui embaixo, no vermelhinho ou no pretinho, e vai se inscrever, tá bom? E é preciso comentar, interagir, entendeu? Pra gente, ó, entrar na visão, entendeu? Preste atenção. Então, Pai seja convosco, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. E não se esqueçam, vai curtindo nossos vídeos aí. Hoje vamos falar do curiosidade, né, de algumas curiosidades para a gente lembrar, né, do livro de Marcos. Primeiro, o Marcos foi o primeiro evangelho, né? Assim na Bíblia está Mateus, mas Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Agora vamos ficar ligados nessas curiosidades. A Bíblia não foi escrita para o quê? Para gentios, né? Para nós, entendeu? Para nós. Não foi escrito assim, vou escrever a Bíblia para alcançar aqui, para poder ser para aquelas pessoas 2000 anos, daqui a 2000 anos. Não, a Bíblia foi escrita para os judeus convertidos naquele tempo, aqueles que, né, que estava sendo convertido, estava acreditando, estava se mudando, reformando sua mente, né, o modo de pensar, não é verdade? Preste atenção. Então, o livro foi escrito por João, o livro de Marcos foi escrito por João. É outra curiosidade para você se lembrar, entendeu? Preste atenção. Qual João? O mesmo, o segundo livro segundo João, e nós temos o livro de Marcos. Todos os dois foi escrito por João. Que João? Porque o nome dele é João Marcos. O nome dele é Marcos, mas ele foi batizado com João Marcos. O nome João foi batizado por Roma. Por Roma. Entendeu? Isso, preste atenção, hein? Assim como o escritor Flávio Josefo, que também era um judeu, né? Flávio Josefo. Então esse Josefo foi acrescentado por Roma. Entendeu? Preste atenção. Porque eles faziam isso. Batizavam com nome romano, né? Com nome romano para poder estar ali atuando. Então hoje nós estamos falando só do livro de Marcos. Então sabemos agora que João Marcos é o mesmo. Então ele assinou um livro como Marcos e o outro como João. Então aí já temos os 2 livros do Evangelho, né? Marcos e João, que é a mesma pessoa, né? Porque ele era sobrinho ou primo, né? Era um parente de Barnabé, né? E ele andava ali juntinho. Então na função ali que andava junto ali com eles, né? Que o Barnabé foi chamado, né, para poder andar, ser um dos discípulos.
Então ele funcionou, é fácil de entender, hein? Como foi Josué lá no tempo de Moisés, não é verdade? Josué andava ali com Moisés, não é verdade? Mas acontece que quem entrou em Canaã com os remanescentes, né, não, né, foi Josué. Então Josué estava ali do ladinho e tudo, não era, né, ali apenas como um andarilho também junto com quem era o mediador, quem era aquele, era Moisés. Mas acontece que o que aconteceu? A palavra diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meu caminho não é o vosso caminho. Então Moisés estava ali levando, mas havia um plano, né? Foi Josué que conseguiu atravessar, né, o Jordão com os remanescentes. Preste atenção, hein? Então assim também é João Marcos, né? É João Marcos. Ele ali era parente de Barnabé e ele estava ali. E foi ele que conseguiu captar o Jesus, filho do homem, e o Jesus, filho de Deus, né? O resiliente que estava ali em Jesus. Ele foi ali, né, notando e contou toda a história no livro de Marcos e no livro de João, porque ele fala do Jesus, né, filho do homem, e ele fala, né, principalmente no livro de João, fala sobre o resiliente, o Jesus Cristo, entendeu? Então algumas curiosidades, né, que nós temos que entender. Tem umas partes em alguns capítulos no livro de Marcos, que fala sobre a curiosidade, né? A curiosidade fala sobre a semente que nasce o quê? De modo oculto. A semente que nasce de modo oculto. Seria como Josué, né? Seria como João Marcos, né, que estava ali captando, seria você, né, que estava assim, não somos nenhum expert, né, não somos, mas estamos assim do ladinho, assim, captando, né, tudo aquilo que precisamos captar, né. Então, me parece que está no capítulo 4, de 26 a 29, o que eu aqui anotei. Também anotei o capítulo 14, 51 a 52 e o capítulo 7, do versículo 2 a 4. E uma outra curiosidade: o livro original de Marcos vai até o capítulo 16, versículo 8, né? Capítulo 16, versículo 8. Então nós temos que compreender e lembrar de algumas curiosidades, né, para nós falarmos. Deixa eu ver aqui, abrir o livro de Marcos, porque nós temos aqui o clássico, né, do sistema religioso, que é Marcos 16:15, né, que fala aí e pregai o evangelho a toda criatura, né? Toda criatura, né? Nós estamos aqui e nós todos compreendemos e lembramos esse versículo, né? Quem crê já está salvo, e quem não crê está condenado. Então vamos lembrar que foi acrescentado, tirado, né, de uma outra passagem, né? Porque o livro original vai até o versículo 8. Então, quando aqui fala ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Tá falando de toda criatura judeu, né? Porque vamos lembrar que falamos no princípio, a Bíblia foi escrita de judeu para judeu, dos judeus para, né, dos judeus convertidos, já convertidos, para aqueles judeus que não estavam o quê? Convertidos. Então nós entendemos a palavra, nós compreendemos a palavra para poder falarmos da palavra. Então, aqui no livro de Colossenses,
1:23, ali nós aqui terminamos a nossa conclusão, porque Marcos ali fala, né, ide pregar o evangelho a toda a criatura. Então você vem aqui, né, tá falando a criatura judeu, judeu falando para judeu. Então vamos prestar atenção, hein? Então, para nós concluirmos, né, esse resumo aqui sobre o livro de Marcos, né, falamos que era o judeu convertido falando para os judeus não convertidos. Então, quando ele foi dito, né, ide pregar o evangelho a toda criatura, né, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado, né, não é salvo de ir para o céu. Estava falando ali da notícia, da boa notícia, né? Evangelho é boa notícia, notícia da revelação de Jesus, que Jesus era o Messias, né? Quem crê estará salvo. Por que salvo? Porque Jesus, ele se manifestou para trazer o quê? Vida eterna, né? Ele veio trazer o quê? Ele veio trazer a promessa de João 3,16, né? Qual foi o final, né? Que não pereça, mas tem o que? A vida eterna. Então é isso, preste atenção. Então, salvar da morte eterna, que está em Apocalipse 2, versículo 11. Né? Então é simplesmente isso. Então foi pregado, né, ali a toda criatura. Então hoje, não, né, nós vemos ainda às vezes falar texto, mas sem entendimento do contexto é pretexto para a heresia, na verdade, preste atenção. Então aqui foi em Colossenses 1, versículo 21, ou até o 23, não, 23 para logo a gente entender, que estava ali o judeu convertido falando para o não convertido. Ele falou assim, ó, Colossenses 1, 23, e vocês, que no passado eram estranho e inimigo, né, no entendimento pelas obras, né, após, aqui está com pouca claridade, após, né, pelo inimigo sem entendimento, né, pelas obras más, né, quando fala mal é porque são práticas erradas, né, vamos dizer assim, obras más, práticas erradas. Então, ele falou, vou falar de novo para ver bem um bom entendimento. Ele diz assim, vocês que no passado eram o quê? Estrangeiros e inimigos no entendimento, inimigo no entendimento, é preciso que a gente entenda, né? Como hoje muitos, né, são inimigos da cruz, no entendimento, porque vive, né, a aliança eterna, a aliança da graça, mas vive em dogmas e preceitos, né, do pacto da lei, que foi caducada, né? Que foi ali findada por Jesus, né? O fim da lei foi Cristo. Então, preste atenção, então acaba sendo inimigo. Então, inimigo no entendimento, pelas obras más, né? Então, preste atenção, que praticavam. Agora, preste atenção no 22, que nós começamos no 21. Então, o 22 diz assim, ó, agora, porém, ele os, né, reconciliou, tá falando ele quem? Né, do Jesus Cristo, reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, né? Tá evangelizando o judeu convertido, evangelizando o não convertido. Olha, para apresentá-los diante dele santos, né? Santos quer dizer separado, inculpáveis, né? Inculpáveis, por quê? Porque eles eram culpados, não havia um justo sequer, né? Porque todos eles transgrediam a lei, não é verdade? Preste atenção, todos transgrediam a lei. Então Jesus na cruz, pelo amor da cruz, que foi que justificou alguns, né? Pela fé, né? Tá em Romanos 5, leia lá para entender. Preste atenção. Então, aqui no versículo 23 é que está o resultado, que foi pregado o evangelho a toda criatura, porque a criatura não sou eu, não é você. Era ali, né, o judeu não convertido. Então, diz assim, preste atenção,
se é que vocês permanecem o quê? Na fé, né? Alicerçados firmes, não se deixando o quê? Afastar-se da esperança do Evangelho, né? Da esperança do Evangelho, que vocês, o que ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei o que? Ministro, entendeu? Então, quando falar aí de pregar o evangelho a toda criatura, não está se falando numa realidade hoje, porque todo dia nasce criatura. Então, como que vai pregar a toda criatura, né? Então, ali é uma realidade do judeu convertido pregando para aqueles judeus que ainda estavam sem entendimento. Sem entendimento o quê? A revelação que Jesus Cristo era o Messias esperado, entendeu? Preste atenção, então vamos ficar nesta visão. E vamos depois voltar com outro evangelho para a gente clarear. Se inscreva, deixe seu like.